Olá, estamos retornando então para o segundo bloco do nosso programa Direito e Deveres, Cidadania e Ação. Hoje entrevistando a doutora Carliane Lopes Souza, né, que é especialista na área de mediação e conciliação, palestrante que está empenhada aí na divulgação desse novo meio de solução de conflitos, né, que o CNJ, né, denomina da cultura da paz. Doutora Carliane, me diga uma coisa, existe uma expectativa muito grande, e eu converso com mediadores, de que agora então, sendo obrigatório pelo novo Código de Processo, ou pelo menos havendo uma previsão de mediação e conciliação nos processos onde se trata de direitos disponíveis, essa remuneração vai acontecer ou vai continuar sendo doação de sangue, como é na maioria das vezes? Há anos, né? Na verdade, eu só queria, antes de responder, fazer essa observação que o doutor acabou de comentar sobre a obrigatoriedade da mediação aí no novo projeto. Eu acho que houve um retrocesso nessa colocação, porque o projeto inicial era realmente a obrigatoriedade do encaminhamento, né, para todos os processos para mediação, para o setor de conciliação e mediação. E aí o Código veio e disse, olha, se você não quiser, você pode se manifestar no sentido contrário. Pero não muito, né? E aí eu acho que houve um retrocesso, porque eu acho que a parte poderia ter essa opção, né? Hoje, então, não é obrigatório, porque você tem, de fato, essa opção de, logo numa petição inicial, dizer não tenho interesse, não quero participar. E o réu, antes da audiência, manifestar também que não quer. Tem. Então, eu acho que poderia, de fato, pelo menos que as partes pudessem comparecer. Primeira etapa. Segundo, quanto à remuneração, realmente uma expectativa da maioria dos mediadores, que nem a doutora acabou de comentar, muitos trabalham até hoje, né, porque gostam, acreditam no trabalho, é um trabalho voluntário, sem dúvida, mas já foi aprovado a lei, né, da remuneração, e o governador já sancionou, e agora o núcleo no PMEC, que é o responsável hoje pelo SEJUSC, por toda a habilitação dos mediadores, né, já está à frente dos trabalhos para regulamentar este pagamento. Então, o que a lei diz? Que o pagamento vai ser feito para os mediadores que atuarem de 2 a 8 horas diária, tendo um limite máximo de 16 horas semanais. E 16 semanais. 16 semanais. E ele vai receber 2 UFESP por hora de trabalho. Na verdade, não é remuneração que nós chamamos, e sim a própria lei já trabalhou nesse sentido, que é um abono variável para poder estar repassando a esses mediadores. Abono variável, olha que coisa linda, né? Eles que buscaram, nome bonito, né? Para não dizer que é salário. Porque aí tem os seus desdobramentos, eu acredito que eles devem ter pensado também em todo esse aspecto, né? Então, hoje está só aguardando que o núcleo realmente regulamente como é que vai ser feito esse pagamento. Agora, se é uma remuneração vinda do poder público, vai ter que ter concurso público para isso ou não? Como é que vai ser? Até hoje não é feito dessa forma. Hoje ele tem os requisitos para ser mediador. Após cumprido esse requisito, ele pede a sua habilitação, requer a sua habilitação. Mas não existe a remuneração. Não. Com a remuneração. Não tem essa previsão ainda não. Eu acredito que eles vão acabar cedendo ao concurso para evitar como vai... O ingresso, né? Vai virar um clube do bolinho. Para evitar, eu acho que para evitar qualquer, né, proteção... Tem imparcialidade, maior lisura, né, na nomeação. Eu acredito que o concurso vai ser inevitável. Entendi. Doutora Carliane, explica um pouquinho para a gente, né, já que o nosso telespectador pode ter o interesse em ser um conciliador, um mediador, e a senhora já colocou que ele não precisa necessariamente ser da carreira jurídica, como é que uma pessoa deve agir se ela tiver interesse em ser um mediador? Quais são os requisitos, os predicados, como a senhora colocou anteriormente? Hoje é importante que, para ser um mediador, você precisa ter o curso de capacitação para conciliadores e mediadores judiciais, conforme a Resolução 125 de 2010 do Conselho Nacional de Justiça. É importante por quê? Porque busca-se uma padronização, né,
quanto a esse trabalho desses mediadores. Comportamento de condução, né, dos trabalhos. Ter pelo menos um parâmetro mínimo de como deve se atuar um mediador, um conciliador junto ao Poder Judiciário. E no extrajudicial, porque para ser mediador você não precisa ser só mediador judicial. Hoje você tem um campo gigante, inclusive no mercado, para ser um mediador extrajudicial. Então, para atender, inclusive, os escritórios de advocacia, que eu sempre falo para os colegas, né? Doutores, eu acho que é um mercado onde você tem novos profissionais, somos auxiliares aí da justiça, o próprio código já estabelece isso, que os mediadores são auxiliares da justiça, então, certamente vai poder colaborar com a advocacia. Então, ele tem que ter o curso de capacitação. Esse curso, ele tem que ser tem que ser feito por alguma entidade credenciada do tribunal. Então, não é qualquer escola que pode lecionar esse curso, apenas as que têm uma autorização do tribunal. Certo. Me diga uma coisa, a gente que acompanha a evolução dessa questão, nós sabemos de que a mediação e a conciliação surgiu a partir de uma manifestação, de uma política do Conselho Nacional de Justiça, né? Se não me engano, em 2010, através de uma resolução que ele implantou isso aí, né? Como é que foi o início desse trabalho e qual é o papel hoje do CNJ na questão da mediação e da conciliação? Essa proposta foi apresentada, né, por uma equipe de São Paulo, né, um dos integrantes é o doutor, né, Kazuo Watanabe, dentre outros, então realmente são pessoas... que é um nome respeitado no sem meio dúvida. Paulista. Então, foi apresentado por este grupo, né, aqui de São Paulo e que foi recepcionado pelo CNJ e que na época tinha nosso então ministro César Peluso, e que recepcionou todo o projeto. E aí então tem a resolução 125. A ideia, de fato, da resolução, eu acho que foi muito acertada quando ela diz que a resolução veio para estabelecer a política pública de tratamento adequado dos conflitos. Olha quanto eles tiveram essa observação pontual. Porque hoje, quando fala de mediação, eles falam métodos alternativos de resolução de conflito. Aí eu acho que é um equívoco. Quando você diz que é um meio alternativo, eu posso então dizer, doutor, olha, para esse conflito nós temos então a mediação, a conciliação, a arbitragem ou a negociação. Qualquer um desses serve. Alternativamente, qualquer um desses serve. E não é isso. Dependendo do conflito, não é alternativo, mas sim adequado. Então, eu vou buscar um meio adequado para cada situação e não para resolver. O alternativo dá a impressão de que a pessoa é um self-service. Você escolhe, eu quero esse, eu quero esse, eu quero esse. Vim no mercado, verdade, tenho essas opções, vou escolher essa. Pode ser que o alternativo escolhido não seja o mais adequado para aquele caso. Exato, e veja como a resolução foi muito... eu acho que foi pontual nessa questão, quando ela fala que é meio adequado. Então, acertou nessa questão de realmente falar sobre meio adequado e não alternativo. Que é o que se adequa a cada situação. E ela trabalha também, sinalizou, não em resolver o conflito, e sim de tratamento. Porque o mediador deve, então, tratar o conflito e não resolver. Porque muitas vezes alguns mediadores ainda se comportam assim, tentando resolver o conflito, e não é nosso papel. E aí é o papel importante do advogado, ele sim vai se combater para tentar resolver esse conflito. Nós tratamos o conflito, o mediador. É uma condução. Uma condução adequada, né? De fato, trazer o que a parte tem interesse. Eu até brinco, às vezes um pai fazer oferta de alimentos não é muito comum. A gente sabe que normalmente... eu trabalho na área, eu tenho vários. É uma coisa que eu aconselho sempre. Não é, mas é muito difícil. Oferta de alimentos. E aí um mediador, como é que ele vai então receber essa parte? Eu vi que o senhor entrou com uma ação de oferta de alimentos. Então o senhor está oferecendo 1.000, mãe, tá bom? Veja que está sendo trabalhado a maneira bem distorcida da mediação, porque não é comum um pai fazer oferta de alimentos. Então, há um interesse por trás daquele pedido e é esse interesse que nós devemos observar. Lógico. Porque certamente o pai vai dizer, olha, eu estou tentando ver meu filho e não estou conseguindo. Qual que é o interesse dele? É ver o filho. Ele usou aquele processo
para buscar o interesse que ele tinha naquele momento. Então não adianta tratar o alimento se eu não tratar a origem do conflito, Exato. que é a imposição ou a oposição com relação à visita. E aí volta, né? Aquele conflito volta para o Poder Judiciário, né? Então, se estamos chegando a 25 milhões de processos no estado de São Paulo, é porque tem esse giro. Ele vai, resolve a guarda, regulamenta a guarda, daqui a pouco regulamenta a visita, daqui a pouco a alienação parental, daqui a pouco ninguém tem condições de ficar com aquela criança, vai para a avó. Porque o conflito, de fato, não foi tratado. E aí eu acho que a resolução veio e trabalhou muito bem essas questões. Quando vai para a avó, tudo bem. Dura é quando vai para o abrigo. Ah, sim, sem dúvida. Casa de acolhimento. Que aí realmente Doutora, foge. me diga uma coisa. Agora foi dito assim, em um relance aí, que são 25 milhões de processos no estado de São Paulo. A nível de Brasil, a gente trabalha com a informação de que hoje temos 100 milhões de processos. Então, realmente, a mediação precisa tentar melhorar essa questão. E nós estamos falando do mediador, do advogado. Como é que os magistrados, pelas andanças que a senhora tem feito aí pelo estado de São Paulo, como é que a magistratura vê essa questão? Eles aceitam, não aceitam, tem resistência, não tem? Os juízes, em última análise, na ótica da senhora, estão preparados para esse novo desafio? O doutor acabou de comentar, realmente no Brasil nós temos aí em torno de 100 milhões de processos em andamento. E se algo realmente não acontecesse, teríamos uma escala de 40 milhões, eu acredito que nos próximos 10 anos no estado de São Paulo, certamente. Porque em 92, pelo meu levantamento, nós tínhamos 3 milhões, em 2002, 10 milhões de processos, e agora 2014, 2015, beirando a 25 milhões. Então, no estado de São Paulo. No estado de São Paulo. Então, trabalhando nessa linha, acredito que 40 milhões. O Poder Judiciário já se disse por nós que não dá conta dessa demanda. E aí, tudo que é muito novo, há uma pergunta: será que isso vai dar certo? Uma resistência, não? Há uma resistência natural para o novo sistema. A mudança causa realmente, às vezes, um pouco de preocupação, como é que isso vai acontecer. A Escola Paulista de Magistratura vem se empenhando para levar esse conhecimento para os juízes, que até então tinham uma formação processualista, totalmente processualista, né? Não tinha conflito, enfim. Solução de conflito. Nós, advogados, também, porque nós temos uma formação de conflito. O bom advogado é o que briga mais. Exato. Pelo menos essa era a visão Fala passada. mais alto. Então. Esbraveja. Ou para o juiz, aquele bom juiz, aquele que dava as sentenças lindas, maravilhosas, era assim que ele até então era visto. Mas se percebeu que não adianta. Precisa realmente recepcionar esse novo mecanismo, esses novos métodos que vêm se apresentando. Então, acho que aos poucos, todos, com muita calma, eu falo que a gente nunca deve entrar em rota de colisão, né? Então, sempre buscar conversar com o magistrado, eu falo para os colegas, peço um encaminhamento do seu processo, aquele processo que está lá parado, que você percebe que de repente uma boa conversa já resolveria, né? E que as partes de fato estão buscando isso, peça um encaminhamento para o setor de conciliação daquele fórum, ou se já tiver um SEJUSC próximo que atenda aquela comarca ou aquele fórum, peça um encaminhamento do seu processo. E isso certamente os juízes vêm flexibilizando, né? Eu acho, volto a dizer, eu acho que realmente há ainda uma resistência, é notório, não tem como dizer que não há. Há uma resistência, mas eu acredito que aos poucos os números vêm demonstrando que o resultado é inevitável, né? Nós temos aí hoje no pré-processual 90% de acordo. É um número bastante considerável. Realmente. Não dá para, né? Não dá para desprezar essa forma. Não, sem dúvida. E mesmo no processual, família, temos o conhecimento de em torno de 70% no processual. Né? Nas ações cíveis já tem um pouquinho mais de resistência, estamos caminhando aí para 67% dos acordos, quando o processo é encaminhado para o setor de conciliação. Então, é um número, eu acho que vale a pena rever. Vale a pena. Sem dúvida, sem dúvida. Nós praticamente já estamos finalizando o tempo, né, no nosso programa. Certamente a doutora Carliane terá a oportunidade de aceitar o nosso convite em outras situações, né? Ela tem sido uma colaboradora do nosso site, já participou de palestra, um ciclo
online que nós fizemos, está participando hoje do programa. Nós estamos organizando na FIG-Unimesp o primeiro encontro jurídico para discutir o novo CPC, que será dia 12 de setembro, um sábado. Já estamos com uma agenda de 10 palestras. Dentre essas 10 palestras, uma será da doutora Carliane, aliás, uma será também da doutora Rosana, falando do direito de família no novo CPC, né? Então, são pessoas que estão preocupadas no dia a dia com a melhoria da informação e a formação da cidadania dos nossos telespectadores. Eu agradeço a presença e passo para a doutora Rosana para fazer as considerações finais e encerrarmos o nosso programa. Eu também quero agradecer a doutora Carliane pela participação, muito esclarecedora. Nós conversávamos até um pouquinho antes que eu, pessoalmente, tenho um carinho especial, eu acredito na importância realmente dessa forma, né, de solução. Então, acho que foi muito esclarecedor para o nosso telespectador. E eu gostaria de passar para a senhora para as suas considerações, as suas últimas palavras, as suas despedidas. Obrigada, doutor Ossano. Obrigada, doutor Clóvis, pelo convite. Vou estar sempre à disposição, sabe disso. É sempre um prazer, realmente. Eu espero que toda a população, quanto os colegas, os advogados, reflita um pouco melhor, né? Busque de fato entender essas novas portas. Eu falo que em 1970, quando Harvard apresentou, porque nos Estados Unidos também não diferente do Brasil, né? Teve esse boom assim, né? De acesso, de busca ao poder judiciário, eles também buscaram uma forma de atender esses usuários, e lá foi então apresentada o Tribunal de Multiportas, onde realmente apresentou, olha, você antes de entrar com uma ação judicial, você pode tentar mediação ou a conciliação. Não sendo possível, você busca de fato essa alternativa. Então, eu acho muito importante essa possibilidade da advocacia não ficar totalmente dependente do Poder Judiciário, assim, de uma sentença, de uma audiência, para resolver conflitos que muitas vezes bate a porta do escritório buscando realmente uma resposta onde ele entende que seja justo e com tempo que de fato vai atender os seus interesses. Então, muito obrigada. Ok. Bom, ao nosso telespectador, nosso muito obrigado. Só relembrando, o programa Direitos e Deveres, Cidadania em Ação tem a produção do site jurídico Proleges, o apoio da UAB Guarulhos e da TV Destaque, e a sua dúvida, a sua sugestão pode ser enviada para o e-mail direitosedeveres.tvdestaque@proleges.com.br. E o nosso programa ele vai ao ar às 22 horas do domingo e é reapresentado às 7h30 da manhã da terça-feira, caso no domingo à noite você não possa assistir. Pela internet, você pode assistir também pelo canal d11.com.br e pela NET, o canal 15, né, doutor Clóvis? Canal 15 da TV Destaque, ok? Esses vídeos, a reapresentação ou o acesso, você pode ter a qualquer momento após a apresentação pelo site da Proleges. Então, proleges.com.br, clicando no linkzinho TV Proleges. E aí todos os vídeos ficam ali armazenados. Nós agradecemos muito a audiência de vocês e numa próxima oportunidade estaremos de volta. Obrigado.